A Bíblia fala dos heróis da fé. No capítulo 11 de Hebreus, foi pela fé que Deus de Abel se agradou. Enoque pela fé ao Senhor adorou. E pela fé em Deus Noé a arca fez. A chuva após caiu, Noé então subiu. Sejas tu assim, irmãos, um herói da fé, sendo missionário onde Deus te manda ir. Ou sejas tu também, irmão, um herói da fé, sustentando outros onde tu não podes ir. Abraão e Sara foram heróis da fé, obedeceram quando Deus chamou. Isaac pela fé Jacó abençoou. Jacó idoso já ao Senhor adorou. E próximo ao seu fim José profetizou. E pela fé em Deus o hebreu Moisés venceu. Sejas tu assim, irmão, um herói da fé, sendo missionário onde Deus te manda ir. Ou sejas tu também, irmão, um herói da fé, sustentando outros onde tu não podes ir. Sejas tu assim, irmão, um herói da fé, sendo missionário onde Deus te manda ir. Ou sejas tu também, irmão, um herói da fé, sustentando outros onde tu não podes ir. Sustentando outros onde tu não podes ir. 13h01. Paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes. Que alegria continuar com você aí na audiência. Já temos muitos irmãos e de vários estados. Que bênção! Isso aí, divulgando a obra missionária, deixando o like. A irmã Tainê lá não pode falar porque está sem microfone, mas nós aí vamos então tentar fazer o que a irmã Tainê faz, que é dizer que a importância do like para poder o YouTube reconhecer e divulgar. Então vamos... Deixe seu like, se inscreva no canal e também divulgue. Tá bom, retorno, irmã Tainê. Glória a Deus. Também vamos rapidamente aqui convidar você que está na audiência, que é de Porto Alegre. Quem não é de Porto Alegre pode assistir pelo YouTube. Sábado, grande culto missionário a cargo da Geração Eleita, Avenida Farrapos, número 312. Que maravilha! Traga mais um. Faça a obra missionária junto com a Juventude Geração Eleita, que está aí investindo no projeto Índia. Nós ouvimos a irmã Mari essa semana falando aí do que Deus está fazendo, as crianças sendo batizadas com o Espírito Santo. Olha que coisa. Tremendo. Eu chorei. Isso foi tremendo mesmo. Nós vamos estar levando lá o material domingo, lá na Glória, onde nós estaremos no culto missionário, para mostrar. Pode ser que alguém olhe aquilo como uma coisa normal, mas, irmãos, pastor, a irmã Irene, tem noção do que é uma criança que foi criada no hinduísmo? Se a gente pegar o contexto da Índia, o trabalho de Deus está começando pelas crianças. Porque os adultos é difícil de tirar aquela mentalidade. Né? Exatamente. Então, eu creio que a igreja lá vai crescer com as crianças, né, que são futuros pastores lá. Né? Exatamente, foi muito nítido isso, da gente ver que Deus tem um projeto através dessas crianças. Exatamente. Porque a convicção daí, o pai e a mãe disse, não, agora tu pode voltar para casa. Sim. E ele, não, daqui eu não quero sair. Eu estava vendo até na vigília, né, as crianças lá orando, isso. Os meninos orando, na né? vigília. Tremendo. É o que Deus está usando ali, o missionário Ramesh, a irmã Mari, ele se doando, e aí Deus levantando. Porque eu tenho as fotos, eu vou fazer até o antes e o depois dessas crianças. Eles ali acho que tinham 6 anos, 7 anos, por aí, eram criancinhas, estavam lá no domingo com Jesus. Hoje eles já são adolescentes, já cresceram. E passa tão rápido que daqui a pouco eles serão jovens e continuam, então, crescendo, amadurecendo e vão ser uma bênção nas mãos do Senhor. Que coisa extraordinária. Exatamente.
Mas, pastor César e Marilene, quando lá atrás, há 20 anos atrás, quando nós nos encontramos ali na Bento, a gente ouvia falar o hino da irmã, aquele Bangladesh, ai, heróis da Mauritânia. Nós fazemos até os jograis. Hoje eu cantei ele de manhã, né? Ah, é? É uma pena que eu sou meio desafinado. Eu também não me arrisco, Hoje ainda eu mais... estava tentando cantar. Sim. Então a gente ouvia falar em Índia e achava uma coisa muito distante, janela 1040, né? Isso, porque essa janela matéria 1040. da escola de missões, então eu lembro que a gente ouvia falar isso, mas era uma coisa tão distante. Eu me lembro do Congresso Tesourinha, esse hino tocando, e as irmãs entrando com as bandeiras, né? Sim, foi um momento assim, bem histórico, Tremendo, né? tremendo isso. Só que hoje a Índia nos aproximou. É uma realidade. É né? uma realidade. É uma realidade. Que nem disse um irmão lá do Rio de Janeiro. Eu consigo ver Índia pela janela da minha casa. Tá, tremendo, né? Então, é tremendo isso. Bah. E os irmãos têm parte nessa história. Quem é missionário aqui Aquele da projeto que família nasceu lá missionária. atrás, né? Um projeto que nasceu lá atrás. É. As igrejas contribuindo, entenderam essa revelação. As crianças, aí quantas crianças que ofertam nos cultos, né, para enviar. Essa oferta está indo lá para a Índia, está ajudando esse trabalho, ajudando este projeto. Então, é algo extraordinário. 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 E se pastor. você que ainda não contribui, né, é só entrar em contato aí que pode começar Sim. a contribuir com a obra missionária, fazer um propósito mensal de ajudar o projeto. Tem vários projetos hoje missionários. Então, tudo, né? Eu não posso ir, mas pode ajudar, né? Orando, contribuindo, que é a maneira de nós fazermos hoje a obra missionária, né, irmã? E Exato. conscientizando principalmente as crianças, os filhos, né? Os filhos, é. Os filhos, por exemplo, a Cédia, que ela trabalha muito em questão a isso. Mas tem áreas que não tem aquele incentivo das crianças É. para contribuir com missões. Sabe que nossos cultos missionários tem um cofrinho, né? Sim. E as crianças vão lá e já botam. Elas chegam a esperar aquele momento, assim, com uma alegria, de ir lá e botar no cofrinho. Pois é. Né? Até foi uma ideia do irmão Valdoir, que estava na frente da missão lá e botou o cofrinho lá e as crianças... Eu acho fantástico, pastor, porque daí tem pessoas que pensam, mas eu não tenho cofrinho. Mas, olha só, eu já vi irmãos que pegaram a caixa de leite, foram ali, Exatamente, recortaram, vão guardando a Bota um oferta. adesivo dos Heróis da Fé lá. Ali na Santa Teresa, o secretário de missões, irmão Daniel, ele apresentou quando nós estivemos lá, eu fiquei impressionada. Lá em Cachoeirinha, eles usam vidro de Nescafé, de Nescau. Hoje tem reciclagem com um monte de coisa. Tu pode então... inventar Dá para qualquer. fazer, é só ter Dá pra criatividade. Eu fiz uma vez que eu trabalhava com criança, eu fiz uma caixinha de papelão, eu fiz uma casinha com Sim. abertura que era um cofre. Exatamente. E ali era Olha para só. as crianças da escolinha bíblica e mostrava o porquê que elas estavam ofertando. E aí depois a gente passava a oferta para o tesoureiro, né? Sim. Mas assim, a gente mostrava a missão, a obra de missões. Exatamente. Que coisa linda. Porque se Deus de pequeno tu, né, incutir na cabeça da criança aquilo ali, colocar, inculcar ali, vai chegar um tempo que ela mesma vai ter. É Como verdade. nós aqui, por que a gente tem uma chama missionária, gosta de missão e fala... Porque a nossa igreja, Deus, no princípio, falava de missão. Nós chegamos numa igreja, eu fui para lá em 99, uma obra missionária. Me despertou, até então eu não conhecia Sim. o que era a obra missionária, como é que funcionava, os congressos de missões, Sim. os trabalhos evangelísticos e missionários. Porque missões, irmãos, o que é a palavra missão? É fazer a obra de Deus onde Cristo não foi anunciado, ou evangelismo. Então, tem lugares que até já existe algumas igrejas, mas não estão pregando a palavra realmente genuína. Sim. Então, aí a necessidade de um missionário chegar lá também e colocar a palavra como ela deve ser Como colocada, ela realmente né? é. Eu sempre pego Manaus, porque nós estivemos lá no ano passado. Então, uma escola bíblica lá em Manaus, na denominação lá que eu não vou dizer qual, Sim. a escola bíblica deles tem mais de 1.000 alunos. Mas é uma igreja, uma mega igreja. Só que não adianta, porque está totalmente corrompida. Corrompido. Então a pessoa está ali, né? Vai lá, misericórdia. Sim. Aí a gente vai na igreja ali, que é palavra, porque estreito é o caminho, né, pastor? Exatamente. A palavra está sendo pregada, mas ali está a oportunidade. Quem quer ir para o céu sabe que o caminho é estreito, que a palavra ela é sal, né? E o sal ele cura, o sal ele. Exatamente. Então,
a oportunidade está ali. Está aí. É Por isso que maravilhoso. existe tantos trabalhos missionários, conscientização, as áreas têm, né, os promotores de missões. Não, e nós estamos com vários promotores de missões aqui, que coisa no programa, linda, no Oh, programa, coisa irmão linda, Juvenal. um abraço a todo mundo. Que bênção, temos o irmão Juliano Menezes, muitos irmãos aqui, não dá para ver todos, mas muitos... E tem muita gente secretários de- nova, né, no ministério mesmo, verdade. que não sabe, assim, aí vendo o programa, às vezes vai saber um pouco como foi a nossa chegada, Justamente, nosso envolvimento, né, com a obra missionária. eu sugeri ali, porque nós temos um grupo do secretário de missões, e então nós fizemos a sugestão, ouçam o programa. Se não pode ouvir na hora, deixa ali mais tarde, Exatamente. escutem. Temos essa porque facilidade hoje, exatamente, né? porque aqui sempre vai ter uma notícia do campo missionário, como que está sendo desenvolvido. Cada um tem uma ideia para agregar e fazer com que a obra missionária ela seja, então, expandida, desenvolvida, expandida, exatamente. Então, isso é maravilhoso. Que nem o irmão Daniel. Eu fiquei impressionada com o irmão Daniel, esse secretário de missões ali de Santa Teresa. E ele chegou na hora lá, ele apresentou. Eu choro. Aleluia. Eu choro, assim, porque eu vejo a dedicação, né? Sim. A dedicação dos irmãos. Maravilha, né? A irmã Leandra, que também congregou um período ali, ela fez até um carrinho da Índia. Vocês duas foram para Bolívia, Sim, né? ela Junto foi com minha o companheira, foi para Bolívia. Ela está nos devendo que aqui, tem uma tremendo, né? visita. Então, ela fez um carrinho da Índia, né? Para chamar atenção nesse culto missionário. Pra Olha, fazer a Leandra me impressionou, que ela congregou ali com nós na Glória um período. Sim. Porque eu não sabia que a Leandra tinha esse talento de decorar. Nem eu. E Eu a senti. Leandra decorou, fez cada decoração assim. Exatamente. Tremenda. Teve Eu ideias, fiquei né? impactada. Das algemas. Né? Leandra, eu te conheço há Sim. mais de 30 anos aí, por aí. São talentos. Verdade. Eu acho que até ela tem uma chamada Nem missionária. eu sabia. Com certeza. Deus tem usado bastante a Leandra, assim, eu fiquei muito feliz, porque eu sei que teve um período que ela esteve, assim, no deserto, mas o projeto de Deus, ele se cumpre, aí Deus resgatou ali, ela é irmão Cristiano, então ela está desenvolvendo isso. Sim. E a chama missionária é algo que não é assim para pagar, não, meu Deus. Digo, não. É verdade. Por mais que a pessoa não esteja hoje envolvida em missões, mas o coração arde. Fica, né? Por exemplo, assim, eu ouço a palavra missões, o meu coração arde, assim, acelera. Sim, ele começa a ferver, né? É tremendo. Glória a Deus. Mas foram mais de anos, né? Sim, a irmã Sandra Becker também está dizendo que tem o cofrinho. Então, aí... Glória a Deus. Não, aí os irmãos dizem, Heróis da Fé tem cofrinho. Irmãos, é um investimento alto. Sim. Mas a Heróis da Fé ela não tem condições de distribuir para todas Sim. as igrejas parceiras cofrinhos. Mas então aí o secretário de missões que está aí foi escolhido por Deus para estar à frente deste trabalho. Exatamente. Ore a Deus, Deus vai te dar estratégias, vai te dar sabedoria, você vai receber do céu alguma coisa que faça com que a obra missionária possa ser acrescentada e que possa ser divulgada, ou seja, do cofrinho, ou seja, um carnezinho. Exatamente. Uma vez lá... Criatividade, né? Criatividade. Lá em... Eu não sei como é que está o jornal, saiu algum jornal não, novo? o jornal parou não, ele está parado. Por causa da pandemia, por causa parou da tudo, pandemia, né? E também poucas pessoas estão lendo jornais. Hoje Sim. é tudo muito virtual, né? Lá em Granja Vargas, eu me emocionei também quando eu cheguei lá, o pastor Fábio, na época, ele era encarregado. Uhum. E a secretária de missões, ela então elaborou, pegou aqueles envelopes do que vai passa no culto de missões. Os Heróis da Fé. Isso. E ela fez ali 12 envelopes e fez uma capinha. Aquela capa. E listou ali quem pegasse aquilo durante um ano, fazer um propósito com Deus. Ela listou. Então a pessoa pegou, chegava lá no dia, prestava conta. E aquele dinheiro era revertido para o projeto. Eu achei fantástico. Sem custo nenhum. Sem custo nenhum. Então, é criatividade. Não, e os cofrinhos, realmente, esse negócio da caixinha de leite aí, né? Pega um papelzinho contact, alguma coisa, revela, um adesivo. A internet hoje, ela mostra tantas tem coisas que a gente pode muita fazer. Coisa, né? Tem muitos irmãos habilidosos. Sem gastos. Muitos. Né? Sem gastos, custo zero. Exatamente. Glória a Mas, Deus. pastor, Deus vai lhe usar agora para trazer uma palavra de conscientização Amém. missionária. Glória a Nós Deus. que estamos aí, então, nesse período aí falando de obra missionária, Deus tem algo para a sua vida. Verdade, mas a gente Nós queremos ouvir a voz de Deus.
queremos aproveitar a programação, né, para também levar a palavra de Deus que se encontra no livro de Provérbios 21:13. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, no seu celular, no seu tablet. Provérbios, capítulo 21, e versículo 13, que diz assim: o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. Provérbios, inclusive esse versículo é tema de um livro missionário, sim, da autoria do pastor Humberto, e nós queremos falar que isso é uma realidade, irmãos. Se nós temos condições hoje de fazer a obra missionária, de ajudar financeiramente, de fazer qualquer coisa, nem que seja, como a irmã Ivonete falou, pedindo para as pessoas deixar o seu like, se inscrever, passar a programação, orar pela obra missionária, participar dos cultos, das conscientizações. Então, Provérbios nos traz uma realidade. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. Então, é hora de nós fazermos alguma coisa. E eu quero falar rapidamente aqui de 3 clamores que hoje estão clamando pela obra missionária, irmã Ivonete. O primeiro clamor é o clamor do céu. Sim. O céu está clamando pela obra missionária. A palavra de Deus nos fala, no ano que morreu o rei Uzias, né, Isaías, ele estava lá no reinado de Uzias. E a palavra de Deus diz que quando morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o seu rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz que clamava, e a casa se encheu. Então disse eu: ai de mim, porque estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar, como uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: e isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado foi o teu pecado. Depois disto, ouvi o Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Aleluia. Olha o clamor do céu, irmãos. O céu está clamando: a quem enviaremos? A quem enviaremos? A palavra de Deus diz que até os anjos mesmo queriam levar o evangelho, pregar a palavra, mas Deus disse: não, essa função é para os homens, levar o evangelho a toda criatura. Então o céu está clamando, como aqui nós vemos o próprio Deus falando: quem há de ir por nós? A Trindade, ali numa reunião, dizendo: quem há de ir por nós? E Isaías, então, que era um homem normal, de impuros lábios, um homem, ele está dizendo: eu sou um pecador, mas a brasa viva do altar foi tocada nos lábios dele, ele foi santificado. Isso significa a santificação através do Espírito Santo, a lavagem e regeneração do sangue de Cristo Jesus. E aí ele pôde dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Este é o primeiro clamor, o clamor do céu. No clamor da terra, a mulher cananeia, que chegou lá para Jesus dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim, de minha filha. Mas ele respondendo palavra, e os seus discípulos, quando ao pé dele, rogaram, dizendo: despede esta que vem gritando atrás de nós. E aí Jesus diz: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: socorre-me. E ele disse: não é bom pegar do pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito contigo. Veja,
o clamor da terra, irmãos. Aquela mulher, ela estava clamando não por muitas coisas, mas por uma migalha. Irmã Ivoneide, nós temos igrejas hoje, tudo que é tipo no Brasil, com ar-condicionado, com bancos de couro, com púlpitos, com som, com pastores de tudo que é tipo. Mas há nações que eles não têm, quem sabe, um templo ainda. Não tem um pastor, quem sabe, que está lá pregando. Eles estão dizendo assim, ó, pode enviar nem que seja uma migalhinha para nós. Envia um missionário. Pode ser um homem simples, pode ser um homem não muito letrado, mas que ele traga a palavra de Deus. O clamor da terra está clamando pela obra missionária, irmãos. Nós temos aqui hoje conforto, igrejas a 100 metros da nossa casa, mas há lugares que estão fazendo culto embaixo das árvores, irmão. Nós vemos a realidade da África, da Índia, da Ásia, da janela lá, né, 10x40, o cinturão da resistência, aonde realmente o evangelho ainda não conseguiu. Tem gente que valoriza uma folha, é rasgado da Bíblia e escondida, e aquela pessoa tem só uma folha da Bíblia, irmão. Verdade. Eles têm uma folha e eles lêem todos os dias aquela mesma folha. Sendo que no Brasil nós temos bibliotecas, livrarias inteiras com Bíblia para mulher, Bíblia para criança, Bíblia para obreiro, Bíblia para tudo. É verdade. E essas nações, eles estão clamando. Manda apenas uma migalha. Pode ser um Novo Testamento. Pode ser alguém que realmente venha para pregar a palavra. Então esse é o segundo clamor. O primeiro é o clamor do céu. O segundo é o clamor da terra. Mas o clamor que mais me impressiona, irmã Ivoneide, é o terceiro clamor. É o clamor que está lá dentro do inferno. Lá dentro do inferno, Jesus falou da parábola do rico e do Lázaro. E diz então que o rico clamava para que Lázaro fosse lá e pregasse, ou que alguém fosse lá e pregasse para os seus irmãos, mostrando que a pessoa, mesmo depois de morta, tem consciência, que ele se lembrou dos irmãos, se lembrou que ele estava naquele lugar, que era um lugar de tormento. Eu não vou ler todo o versículo aqui, as horas têm passado, mas ali estava o rico clamando e dizendo, manda alguém lá, manda alguém pregar para eles, para que eles não venham para este lugar de tormento. Esse é o pior clamor, porque esse não tem mais esperança. Depois que está lá, mas ainda lá dentro, as almas que estão lá dentro, elas clamam hoje pela obra missionária. Porque hoje eles entendem a realidade do inferno. E eles têm consciência e estão clamando lá dentro para que missionários, homens, mulheres, atravessem fronteiras e levem a palavra para que menos almas possam descer ao abismo e sim ir para o céu. Esse é o objetivo da obra missionária. É despovoar o inferno e povoar o céu, aleluia. Aleluia. E nós temos que orar, irmãos. Orar. Tantas dificuldades, tantas pessoas sofrendo, né? Mas o céu está clamando, a terra está clamando, e lá no inferno também se está clamando pela obra missionária, irmã Ivoneide. Glória a Deus. Eu tenho que deixar essa palavra e deixar mais espaço para a irmã ler alguma coisa, e depois nós podemos orar, então. Amém. E convidar você, né, para estar conosco ali domingo em nossa área Glória. Nós queremos fazer um trabalho impactante ali na obra missionária. Convide alguém, né, Avenida Oscar Pereira, 3356. Nós vamos passar slide, vamos ouvir a palavra. Vai ser um culto totalmente dirigido para a obra missionária, irmã Ivoneide. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus, vai ser uma bênção. Glória a Deus. Essa Aleluia. Palavra, eu creio que dispensa qualquer comentário a mais, e o próprio Espírito Santo vai estar aí nos corações falando. É verdade. Ainda há tempo, né, pastor? Ainda há tempo. Que Deus use de misericórdia para com nossas vidas, para que façamos algo a mais pela obra de Deus, por almas. Almas. E as almas estão gemendo. As almas estão gemendo. É um assunto que não esgota, né, pastor? Nós poderíamos ter mais programas aí na sequência, mas infelizmente o nosso tempo passa muito rápido. Mas Deus está nesse negócio hoje, tá, sim. Dedicar essa 1h30 para falar da missão. É verdade. Porque existe uma necessidade.
Hoje, eu estava vendo um documentário sobre hoje também casas de pessoas doentes mentais, que às vezes a gente esquece de orar, Sim. né? Como São Pedro e outros manicômios aí, tratamentos de choque elétrico, Sim. quantas coisas que a gente se esquece de orar muitas vezes. É verdade. E tudo faz parte da obra missionária. E né? eles têm uma alma, né? Tem uma alma e precisam ouvir a palavra. Sim, uma alma. E nós tínhamos aí que revelar um segredo, mas não vai ser nessa programação. Vocês vão ter que Aleluia. voltar aqui para ser revelado esse segredo. Vamos deixar para outra. Vão deixar para o próximo programa, assim, vocês retornarão aqui, que vai ser uma bênção. Nem eu sei esse segredo. Hein? Então vai ser revelado. Glória a Deus. Muito Mas, obrigada aos irmãos que deixaram aí participar, deixaram seu like. Por isso que nós sempre enfatizamos isso, falamos, né? Quem faz a obra não faz com emoção, né? Exatamente. Faz por amor a Cristo. Sim. Não importando quem você está ali falando do Evangelho, mas a Bíblia diz pregue a palavra. Né? Pregue a palavra, Tempo fale e do amor fora de de Cristo. tempo. Exatamente. Faça o curso de missões, você que está fazendo, mas não faça só por fazer. Se puder fazer um estágio em algum lugar, Isso. faça, porque Visitar isso o campo, é de né? grande valia Visitar o campo. e vai ser para crescimento espiritual. Aleluia. Irmã Duda Rodrigues, obrigada mais uma vez, querida. Irmão José Carlos Rodrigues, Deus abençoe. Pastor Márcio também continuou conosco. Que Deus abençoe. Irmã Michele Ock, paz do Senhor, Amém. querida. Bênção. Irmã Elisandra também, essa missionária aí, mãe do Thales. Irmã Clair Brito, Tijucas, olha, Santa Catarina. Bênção de Santa Deus. Catarina Abraço, tá em abraço. peso. Em Santa peso. Catarina, Era uma Terra Rosilene. boa. Terra boa. Amo Não, Santa Catarina. Catarina são uma benção. Irmã Rosilene Locke lá. Também Palhoça, Vacila. Saudade, que Deus abençoe, querida. Também irmão Fernando Padilha continuou conosco, lá de Maracaju, Mato Grosso do Sul. Irmã Leiliane Cardoso, de São Mateus, Espírito Santo. Espírito Santo. Dalva Loreto, Alvorada. Irmã Raquel Godóis, Lomba do Pinheiro, glória a Deus. Irmão Juvenal de Rolante, secretário de Missões, Deus abençoe. Irmã Marli Santos, que benção, pastor César e sua esposa no programa. Irmã Marli Santos, acho que ela é lá da Santo Agostinho, avó do Nicolas, Deus abençoe. Deus abençoe. Irmã Mônica Goulart, Soledade, aleluia. Isso aí, irmão Juvenal, também incentivando os irmãos a deixarem o like, bênção. Irmã Rosângela de Santiago, Deus abençoe. Irmão Josué Schultz, de glória a Deus. Estrela, não diz aqui, bênção. Deus abençoe. Irmão Moisés Eliel, dos Cavalheiros, ele ali que apresenta os programas aos domingos, uma benção aquele programa, eu gosto muito de ouvir. verdade. Ele e o irmão Paulo Jair, Deus abençoe o senhor e a sua esposa, irmão Moisés Eliel. Irmão Jorge Wolff, Deus abençoe. Irmã Fátima Correia, que Deus abençoe minha irmã. Irmão Luzardo Madruga, Deus abençoe. Irmã Odete Benacu, também irmã Juliano Menezes, irmã Daniela Wolff, irmão Cristiane Bittencourt, também eu vi aqui Pressão, o irmão missionário Paulo Café, irmã Sandra Becker, Jaqueline Souza, Leonel Silveira, Marilda Vargas, Jaqueline, irmão Roberto Dias, Deus abençoe, Nossa, tem dívida é lá muita com ele. gente, É né? muita gente. Ô, Irmã glória. Eunice Caipe, paz do Senhor, Deus abençoe, até o abençoe próximo a todos. programa, amanhã 13 horas. Manda ir, ou sejas tu também, irmão, um herói da fé, sustentando outros onde tu não podes ir. Abraão e Sara foram heróis da fé, obedeceram quando Deus chamou. Isaac pela fé Jacó abençoou, Jacó idoso já ao Senhor adorou, e próximo ao seu fim José profetizou, e pela